Bom dia, eu sou Dagmar, sou artesã. Eu estou vindo aqui hoje trazer também aqui um detalhe muito bacana. Eu demorei um pouco a trazer os vídeos de novo, mas eu estou aqui sempre, né, às voltas com os meus aparelhos, que eles trabalham, funcionam como eles querem. Parece que os aparelhos eletrônicos têm vida própria, não é? E eu vou aqui, ó, capengando atrás dele, mas mesmo assim eu faço o possível para sempre trazer novidades para você. E essa também não poderia ser diferente. Hoje eu vou trazer uma toalhinha de café, mas vou aproveitar aqui, olha, as frutas que eu consumo para enfeitar a minha mesa na hora de botar o meu café. Então eu vou trazer um pedaço, uma melancia, vou trazer a melancia e a folha da própria melancia. Mas eu praticamente fiz o vídeo e não deu muito certo. Então hoje eu estou trazendo a folha e no próximo vídeo, se Deus quiser, eu venho trazendo como eu pinto e quais são as tintas que eu uso para pintar a melancia. E assim fazer a minha linda toalhinha de café. Vou fazer com o próprio tecido da sacaria de boa qualidade. E as minhas clientes, graças a Deus, gostam muito, fica muito linda, tá bom? Então eu vou fazer a folha. Vou tirar da folha natural, mas as tintas, como a gente nunca tem certeza da tinta, da cor da natureza, a gente nunca vai poder competir com as folhas, né? Com as cores da natureza. Mas a gente vem buscando aqui de forma que fique bem próximo. E assim eu venho fazendo sempre nas minhas pinturas. Gosto muito da natureza, sou uma amante da natureza, busco sempre nas minhas pinturas buscar as cores bem parecidas, como eu disse. É uma pintura para iniciantes. Vou pintar aqui de forma simples, poucos materiais, materiais também fácil de se encontrar, e vou buscar explicar o máximo que eu puder, de forma que quem esteja aprendendo agora consiga realmente pintar com cada detalhe que eu vou explicar, tá bom? Pego ou a tinta, né? Todos os meus vídeos que eu faço aqui pro YouTube, eu explico desta forma. Ou eu faço uma misturinha e ponho uma cor mais clara aqui, ou eu ponho com a mesma cor do tom que predomina, eu venho seguindo e marco já, tá vendo? O lugar que depois eu preciso que mesmo com a pintura ele apareça aqui para mim, que aí eu não me perco. A folha da melancia, ela é bem detalhada. Quando eu venho trabalhando com a tinta aqui em cima, eu tô aqui com o meu desenho bem riscadinho e sem me preocupar de depois eu tá riscando de novo para fazer, tá vendo, olha, esses detalhezinhos da folha. E fico tranquilo, só que aí detalhe, eu tenho que passar um tempinho antes de pintar, que aí essa tinta não se mistura com a que eu vou passar por cima. E assim, olha, eu sigo bonitinho aqui todos os riscos dela, tá vendo? Todo esse lugarzinho que eu estou aqui, olha, passando esse verde pinheiro, que vai ser uma cor também que eu vou usar aqui, e já venho assim que meio que demarcando, né, o local, o lugarzinho que eu preciso ficar aqui bem visível para mim, tá? Então a parte aqui, na parte dela, nas bordas delas até nem há necessidade, tá? E desse jeitinho eu vou aqui marcando cada detalhe da minha folha. A folha secou, eu continuo aqui com o sépia. Essas partezinhas aqui, que ela tem umas aberturinhas no meio das folhas,
porque a folha da melancia, ela é composta por várias folhinhas, não é? É uma folha com várias folhinhas. Lindo isso. Então, conforme separa uma parte da folha para outra, ela tem essa separação aqui, né? Porque são as folhas. E como ela está no chão, eu vou passar aqui nesse meiozinho com o pincel número 2, tá? Não tem mais nome, mas eu acho que é da Condo, porque eu sempre trabalho com essas duas marcas, ou Condo ou Tigre. Mas eu venho aqui agora, olha, com o sépia, porque são, assim, uns detalhes tão pequenininhos que eu prefiro pintar antes de pintar a folha. Vou pegar apenas um mínimo de branco, não dá nem pra ver. E vou só passar aqui, para clarear um pouquinho. Eu passei um pouquinho do sépia e vim com um pouquinho do branco também passei, porque como ela está sempre na terra, a melancia sempre na terra, né, as folhas, eu deixei mais ou menos perto da cor da terra, né? Como eu não sei a cor da terra que ela está, tem terra preta, tem terra marrom. Olha só esse pequenininho aqui também que faz parte, tá? Olha aqui. E a gente, eu nunca sei, né, a cor da terra que a melancia está, mas entendo que terra é terra, né? Vou fazer assim também onde tiver esses detalhes aqui, tá? Terminei de fazer esse fundo aqui para os detalhes da folha. Agora eu continuo aqui com o meu pincel número 2 e venho com o verde pistache. Porque eu entendo que as folhas ali estavam no sol. Então, esta parte aqui, vou tentar seguir bonitinho como está ali. Essa parte aqui estava em cima da melancia inteira. Como eu só fiz um pedaço, eu vou buscar dar aqui sequência nas folhas, tá? No tom das folhas. Aí eu estou com o pincel número 2, porque aqui também são espaços pequenos. E venho com o verde pistache bem ralinho minhas tintas. Não tô nem pegando o clareador ainda, só se for preciso mesmo. E vou fazendo desse jeitinho. Aqui também vou seguindo como está ali para mim a folha. E vem. Então, essa parte aqui que eu fiz, depois se aparecer não tem problema, tá? Essas nervurinhas aqui da folha da melancia, ele é um tom bem clarinho. Não parte pro branco, é quase que como um marfim, até porque ela está virada pro sol, é o que eu estou entendendo ali na folha, tá? Passei o verde pistache. Agora, um pouquinho de branco de nada também dá molho aqui. Nesse restinho de verde pistache. E vou fazer também aqui, ó. Porque eu quero chegar bem perto, né? Como eu costumo dizer, a natureza, quem fez a natureza, a gente nunca vai competir com a natureza. Mas vamos fazer bem bonitinho, bem próximo, né? Então, aqui, para mim, ela se apresenta assim. Aqui. Aonde eu achar que é o verde pistache puro, eu ponho o verde pistache puro. Aonde achar que é o verde, que é o verdinho misturadinho com o branco, também eu vou fazendo. Tá vendo? O mínimo do verde pinheiro. E vou fazer aqui. Um pouquinho de clareador agora.
E vou trazendo aqui, ó, avançando para cima desse verde pistache. E esse verde pinheiro para mim ali foi o que apareceu aqui na minha imaginação, tá? Que tudo é minha imaginação. Mas estou tirando da folha real, tá? Agora eu volto aqui nessa misturinha e vou passar aqui. E assim eu venho avançando para cima desse verde pinheiro. Continuo com esse pincelzinho 2, tá? E veja que, tá vendo? As nervurinhas que eu marquei estão aqui pra mim, né? Bem visível, não perco. Só um pouquinho de verde pinheiro, com um pouquinho de clareador e com o mínimo do verde pistache. Você vê que eu tô pegando tão de leve que eu não tô nem sujando ali, né? Não misturo, só pego assim, pra ficar meio que mescladinho. E também venho aqui, ó. Vou espalhando com o meu pincel, com o pincel em pé, meio deitado. Mais um pouquinho dessa misturinha do branco com o verde pistache, com o verde pinheiro. E por aqui eu venho, olha, buscando deixar a minha folha bem bonita. Enquanto aqui vai secando um pouquinho, eu vou partir para essa aqui, tá? Uma forma legal da gente descobrir aqui as misturas, as tonalidades, as combinações, é você fazer aqui, ó, no próprio tecido, de um jeitinho que não borre, que não misture, não faça um pedaço muito grande, porque assim a gente não bagunça o nosso trabalho. Se der certo, a gente continua. Então, aqui para mim, ela me mostra parecido um tom assim, mas eu só passo um pouquinho. Esse é o verde musgo, porque a combinação dele com o verde musgo e o pistache, elas não são muito bonitas não, mas pra gente, né, aos nossos olhos, porque quando a gente vê na natureza é um espetáculo. Então a gente fica nessa de que não combina, não combina. Eu falo sempre isso, né, pra minha filha. Não combina. Ela, mãe, a senhora não tem que gostar, não. Quem tem que gostar é o, é o cliente. E ela não tá errada, né? Ela tá certa. Mas a gente fica nessa das combinações. Então aqui, ó, ficou legal. O verde pistache, tá vendo? Com o verde musgo. E assim eu posso seguir. Se fosse um outro verde que eu passasse aqui e eu não gostasse, o que eu poderia fazer? Vir com outro por cima e apagar. Mas aqui para mim, como deu certo, é o que eu vou continuar, é com que eu vou continuar, tá bom? O verde pistache, aqui na ponta o verde musgo, venho com verde pistache, quase que por cima na hora, juntinho, para eles se misturarem e ficar aqui, ó, essa tonalidade que para mim é o que se apresenta ali na folha, tá? E veja. Logo em seguida também venho com um pouquinho daquele branco bem diluído, tá? Bem ralinho mesmo. E vou fazer isso aqui, ó. E assim eu vou misturando e mesclando essas cores. Fica bonita, tá? Ela, com essa mistura assim, fica muito bonita. E também vou fazer, eu pego tão pouco que quase não dá nem pra ver no pincel, né? Esse pincelzinho é pequeno, número 2. Aqui eu pego um pouquinho do verde musgo, já venho jogando por cima do branco.
Em seguida já venho com um pouquinho também do verde pistache. Vê que é tão pouco que eu nem sujo uma tinta com a outra. E também já venho. Aí, nesse caso, eu não faço a mistura aqui no pratinho, tá? Eu já venho fazendo a misturinha aqui, ó, no próprio tecido. Porque com essa tinta ralinha, aqui eu só peguei um pouquinho de branco, tá, ó. Com essa tinta ralinha, não tem problema aqui na minha pintura, tá? Ela não vai secar, ficar dura quando secar. E assim eu vou fazer em toda a folha, tá bom? Aqui eu reforcei só mais um pouquinho com branco e um pouquinho do verde pistache. Então, pego aqui na pontinha e venho com ele assim, ó, de lado. E assim eu espalho a tinta tanto aqui na beirinha da folha, como aqui no meio. Depois eu venho, repara que eu estou sempre com o meu pincel em pé, tá? Onde eu achar que é um pouquinho mais esse tom de musgo, eu venho com esse tom de musgo. Onde eu achar que eu preciso de um pouquinho mais do pistache, também eu venho com o pistache. Agora aqui, nesse lado, você vê que aqui é só um pedaço da folha que eu estou pintando, tá? E veja que a tinta vai secando, vai ficando aqui, tá vendo? Olha as nervurinhas aparecendo pra mim. Quantidadezinha boa do verde pistache, porque eu vou misturar esse verde pistache com o sépia. Eu continuo aqui com o meu pincel, com o pincelzinho número 4, porque aqui é tudo um espaço bem pequeno. E se eu pego um pincel grande aqui, como eu quero salvar, tá vendo aqui que eu falei, ó? Aquela partezinha da terra, depois eu venho, faço aqui um tom mais clarinho, que aí ela sobressai aqui da parte da terra. Fiz esse pedaço com verde, o verde pistache e o verde e o sépia. Agora eu pego o verde musgo com o verde oliva. Então você vê que as misturas eu estou fazendo, olha, no próprio tecido, né? Mas aqui eu preciso destacar um pouquinho desse detalhe aqui dela, porque embaixo está a terra. Eu venho com o verde pistache, também venho aqui, ó, jogando para cima da folha, acompanhando, olha, as nervurinhas e o movimento da folha, tá? Porque a minha folha está para cá, né? Ou melhor, um pedaço da folha está para cá. Então, um pedaço está para cá, um pedaço está para cima, um pedaço está para lá. E então, a folha da melancia, ela não tem sentido. Ela está onde ela quer estar e, graças a Deus, muito linda, né? E agora, eu vou seguir aí, enquanto isso, uma vai secando a outra, porque a gente volta depois e vem dando aqueles retoques, clareando onde precisa, escurecendo também onde precisa. E assim a gente vai fazendo desse jeitinho. Ó. Essa parte aqui em branco não é a folha, tá? Essa aqui, ó, onde eu tô batendo com o pincel. Essa aqui não faz parte da folha, ela faz parte daquela abertura da folha que vem o cabinho, mas eu deixei em branco, porque depois eu vou ver se ponho essa cor aqui da terra ou também se eu vou fazer um detalhe aqui, tá bom? Quem trabalha com pintura, a gente acaba aqui mudando tudo no caminho. Como aqui eu vou pegar perto do verde e na folha ali está mais clara aqui perto da melancia, como eu disse, ela ali está em cima da melancia. Aqui eu não quis botar, quis deixar mesmo, tá? Mas se eu quiser subir a folha mais aqui também fique à vontade, porque na melancia ela está assim, tá? Eu aqui quis separar, para ao invés de fazer uma sombra, eu pensei, eu vou botar a folha, né? Que linda, a melancia em cima da folha dela própria.
Então, eu não quis mexer muito com esse negócio de fundo, mas depois eu vejo o que eu faço, tá bom? E aqui eu passei o verde pistache e agora eu estou passando o verde musgo. Mas se você também não tiver nenhum nem outro, na hora você faz isso que eu fiz. Na própria folha, na própria pintura, você faz só um pedacinho. Se sentir que tá legal a combinação, você coisa. E com a próxima você vem e cobre, então não vai dar diferença, tá? Aqui também, tá pegando sempre muito pouco, tá? Aqui, olha, tudo faz parte, ó, da folha. Todos esse emaranhado aqui dentro faz parte da folha da melancia, tá? Ó, você vê que eu não pego o clareador toda hora, porque ela está bem ralinha, não precisa, tá vendo? Aqui eu estou pintando, que é para te mostrar que esse aqui não é, tá? É a aberturinha que eu te falei que vem pro cabo. A folha da melancia, né, sempre tem. Assim como muitas outras folhas, a da uva e por aí vai. Isso é só uma questão de observar, né? Aqui passei essas duas cores, também agora venho com essa sujeirinha de branco. Sempre seguindo aqui, ó, a posição da folha, tá? Então, para não ficar um vídeo muito longo, eu vou dando umas cortadinhas, porque todas as folhas vão ser feitas da mesma forma, vou usar as mesmas tintas. E quando você tiver dúvida sobre as cores das folhas, pegue folha de planta, pegue outros tipos de folha, porque na verdade todas as folhas têm sempre o mesmo tom de verde, é só a gente observar. São milhões de folhas e pode perceber que todos os verdes se combinam. Então não importa que a gente ponha a cor da uva, na melancia, na rosa. Aqui o importante é a gente fazer o nosso trabalho e escolhendo a tonalidade que combine com o desenho, tá bom? E qualquer cor que for necessário que eu ponha aqui diferente, eu venho e mostro também, tá bom? Aqui eu vou ter que depois dar mais uma clareadinha, né? Pra variar. Aqui eu venho com o verde pinheiro e o verde pistache. Nada, verde pinheiro e o verde musgo. Olha que esse pedacinho aqui como é pequenininho, tá vendo? Agora eu pego um pouquinho de clareador, né? Porque o espaço é tão pequeno que eu preciso me descer um pouquinho a mais, além do que a tinta já está ralinha. Por aqui eu venho, pego essas duas misturinhas do verde pinheiro com o verde musgo e eu vou fazer aqui. Clareador, bem pouco, e venho apenas, ó, espalhando esse verde pinheiro com o verde musgo. Agora, aqui na pontinha, eu pego o pistache e passo só aqui. Estou pegando bem pouco. E o meu pincel, não sei se minha mão tá na frente, desculpa aí, tá? Aqui eu deixo uma leve sombra, bem leve, porque essa tá em cima dessa, então essa aqui é mais clarinha. Aqui quase não tem nenhuma sombra, a gente não define se é sombra aqui ou se é mais na natureza, né? E como aqui é no tecido e eu estou fazendo, para eu definir aqui, ó, para eu destacar uma folha da outra, então eu venho e dou essa escurecidinha aqui, tá vendo? Olha, na saída dela. E aqui agora eu venho com mínimo apenas do verde musgo. Também venho acertando, já fazendo meio que um contorninho, porque agora eu só venho aqui, ó.
E como são detalhes repetidos em todas as folhas, vou usar as mesmas cores. Eu vou dar uma adiantada aqui e volto pra gente fazer o acabamento, tá bom? Essa aqui, tá vendo? Essa dobra, ela ficou meio que uma dobra, tá? Ela não é uma dobra, ela apenas está em cima dessa aqui, tá? Essa aqui já é uma dobrinha, também ela é uma dobrinha bem maiorzinha, tá? Não é aquela dobrinha que a gente inventa, né? A gente sempre inventa aqui coisas em cima das nossas pinturas, detalhe. Mas esta aqui realmente é uma dobra da folha, tá? Então aqui eu segui, fiz do mesmo jeitinho que eu fiz todas. Aqui é que eu acentuei apenas, olha, só um pouquinho mesmo com o branco. Vou até fazer aqui de novo para você ver como eu fiz. Aqui para baixo eu não fiz. Do mesmo jeitinho que está, eu venho e faço com o verde pistache. Já nem tem lugar mais no meu pratinho, né? E venho agora com o verde pistache, porque o verde pistache em cima do branco, ele fica muito bonitinho, não é? Mas essa folha aqui, ela não é tão clarinha. Então, eu venho, dou aqui, ó. Dou um rebate aqui, tá vendo? Com o verde musgo. O verde pinheiro aqui eu já não posso, senão eu vou fugir muito a regra aqui da tonalidade. E ela vai ficando assim. Então, essas partes aqui, que for um pouquinho, um tomzinho mais claro, aí eu já venho, olha só, com o verde pistache, tá bem? Aqui só ficou um pouquinho, porque é um pouquinho mesmo, tá? E desse jeitinho, eu vou fazer toda a minha folha. Esta parte aqui, ela é um tom mais fechado. Então, eu pego o mínimo aqui do verde pistache e venho também dando aqui, olha, uma clareadinha de forma que ela... Opa, nem veio. De forma que ela não apareça muito pra mim, porque é bem suave, bem pouco mesmo, tá? Não tem essas partes aqui muito em branco, tá? Quer dizer, nada em branco, é tudo verde. Eu é que estou vindo aqui e dando uma acentuadazinha aqui para destacar as folhas que estão em cima uma da outra, né? Porque o artista sempre quer fazer a sua pintura aparecer, não é? E a gente vem fazendo esses detalhes aqui, entendeu? Agora, com o branco, bem pouquinho também, bem pouquinho mesmo, vou até botar aqui, eu já nem tem mais lugarzinho para botar. Com um pouquinho do branco, com um pouquinho desse verde aqui, o musgo, eu dou uma leve mexidinha e só vou fazer isso aqui, ó. Com o pincel em pé, assim, meio de lado. E só vou clarear aqui, que é para dar esse movimento. Aí, se eu não conseguir fazer esse detalhe aqui, também não tem problema, tá? Caso você esteja agora aprendendo, também é isso aí. Quando a gente está aprendendo, realmente é assim. Esse detalhe aqui, como eu disse, dessas nervuras, é todo em branco. E você já pode ir fazendo e já deixando também o que é branco, branco, o que é verde, verde. Olha, aqui eu vou dar também mais uma acentuada com o verde musgo. Olha, porque aqui eu fugi um pouquinho, não? Para não ficar fora de sintonia, né? Não posso deixar a minha folha fora de sintonia. Acho que aqui eu me empolguei com o verde pistache e passei um pouquinho mais, tá? Então, assim eu venho aqui também. E agora, tem uns cantinhos aqui para terminar. Deixo secar um pouquinho e venho fazendo esses retoquezinhos que eu fiz aqui, tá? Mas a folha, o que se apresenta para mim aqui
exatamente desse jeitinho. Aqui eu só passei um pouquinho de marrom não, de sépia, e agora eu venho, olha, espalhando o verde musgo que já estava aqui com o verde. Ih, nada de verde, Deus amado, tanta tinta, né? A gente não consegue se concentrar muito não, sabe? A sinusite, quando a gente tá na crise, a gente não consegue muito assim, sabe? Então a gente tem que forçar um pouquinho, né? Minha filha fala, mãe, deita, toma um remedinho, deita, que é pro remédio fazer efeito. Mas eu tenho compromisso com isso aqui, então ainda não posso fazer isso. Aqui também, veja, olha, que se eu achar, molho no clareador bem pouquinho, se eu achar que ficou muito forte aqui esse tom de sépia com o pistache, porque esse pistache é uma cor linda, mas ele trabalha muito bem, né? A função dele com o verde, um tom mais escuro, ela fica muito bonita. Então, se eu não quero fugir aqui, ó, tá vendo? As tonalidades, eu venho e disfarço um pouquinho agora com um pouquinho de branco aqui, ó. Tudo muito pouco, tá? Muito leve. Não tem cores pesadas aqui, apenas são as misturas. Uma pontinha, quase não dá nem pra ver, né? Tá vendo? Bem pouquinho aqui. Só com essa mesma pontinha, eu venho, ó, e faço isso aqui, ó. Dou meio que uma circulada aqui. Porque eu vou separar essa folha dessa aqui, que já é uma outra coisa. Outra parte de outra folha, tá bom? E assim eu vou fazer, ó, vem seguindo os cantinhos, que me pede um tonzinho, um tom mais forte. Vem seguindo os cantinhos, que me pede um tonzinho mais claro. E eu venho fazendo desse jeitinho. E também vou acertando aqui, por exemplo, estou com o mesmo pincel, nem sujo ali de tão leve que eu pego. E aonde eu tiver que passar o pistache, também eu venho fazendo. Aonde eu tiver que passar o verde musgo, também eu venho fazendo. Você vê que eu peguei tão pouquinho, né, que quase nem sujou ali, tá bom? Eu vou fazer assim, esse processo que eu tô fazendo aqui, em toda esta folha, e a daqui eu vou fazer do mesmo jeitinho, tá bom? E eu vou fazer, você pode ver que aqui foi só um pedaço, tá? Ela é uma ponta quase que dessa. Então, eu vou fazer com as mesmas cores que eu fiz aqui. Só que essa, por ser só um pedaço, ela aparece aqui menos detalhes, tá bom? E assim também eu vou fazer, mas sempre usando as mesmas cores que eu usei essa daqui, tá? Não vou mudar nada, tá bom? Como eu vou precisar dividir o vídeo, né, pelo tempo que eu tenho aqui com meu telefone, se Deus quiser, no próximo vídeo eu venho terminando as folhas e também pintando a melancia do meu jeitinho, com as tintas que eu uso e tudo que eu puder aqui, tá bom? Espero que você esteja gostando desse vídeo. Um abraço, até lá, fique com Deus.